Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, De Outro Lugar, Vozes da Imigração Feminina. E as convidadas do dia são Andréa Vilela, Isabel Arruda e Luciana Gomide. Andréa Vilela é brasileira e atualmente mora em Ilhabela, São Paulo. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela USP, Direito pela USP, pós-graduada em Administração Pública pela Humber College em Toronto e Pedagogia Waldorf pela Rudolf Steiner College no Canadá. Andréa é fundadora da livraria Canoa Cultural e atua como livreira. Isabel Arruda é brasileira e atualmente mora no Canadá. Isabel é formada em jornalismo e atua como escritora e career advisor. Luciana Gomide é brasileira e atualmente mora no Canadá. Luciana é formada em Letras e Pedagogia e atua como escritora e professora. Sejam muito bem-vindas Andréa Vilela, Isabel Arruda e Luciana Gomide. Bem-vindo, meninas! Tudo bem? Bom dia, obrigada. Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Tudo bem. Olá. Sejam bem-vindas todo mundo. Eu queria começar com a Andréia. Andréia, conta pra gente como surgiu a ideia da Livraria Canoa. Bom, a Livraria Canoa surgiu justamente pela imigração. A livraria existe porque eu resolvi imigrar um dia. Eu sou urbanista e advogada de formação, sempre trabalhei com política pública de urbanismo por anos e anos e anos. E aí me vi no Canadá com 2 crianças, sem rede de apoio, precisando achar um jeito de, trabalhar, cuidar de criança, cuidar de casa, fazer tudo ao mesmo tempo. E comecei a pensar o que podia ser, que trabalho seria esse que eu poderia ter. Eu estava recém-separada, eu falei, que trabalho é esse que eu posso inventar para mim, para que eu consiga dar conta de todas essas novas características da minha vida. E a ideia da Canoa surgiu justamente no momento que eu estava fazendo um curso de pedagogia Waldorf, mais uma tentativa de me reinventar, e as pessoas ficaram encantadas quando eu comecei a contar sobre os festivais do Brasil. Comecei a contar do Ano Novo, da gente de branco na praia, pulando ondinha, e todo mundo junto, e eles não acreditavam naquilo, porque no Canadá é um baita frio, assim como nos Estados Unidos nessa época do ano. Eles falaram, mas como assim? Vai todo mundo para a praia? Eu falei, vai todo mundo para a praia, todo mundo vai de branco, a gente pula onda, e comecei a contar um pouco, eles ficaram encantados. Aí contei do carnaval, contei das festas juninas, das festas de São João, e aí tinha um encantamento, tanto o meu jeito de falar sobre aquilo tinha um encantamento, eu percebi o tanto de saudade que eu estava, e aí pensei e falei assim, gente, as minhas filhas, quando eu migrei para o Canadá, elas tinham 5 e 1, né? Uma tinha 5 anos, outra tinha 1 ano, principalmente a pequenininha, eu falei, gente, ela não vai ter contato com a língua, com a cultura, com nada, né? Ela vai saber um monte de coisa canadense, mas não vai saber sobre Vitória Régia, não vai saber sobre Iara. Eu falei, preciso dar um jeito nisso. Já tinha levado muitos livros para o Canadá, sempre li muito para elas, mas eu falei, não, vamos fundar uma livraria. A princípio ela ia ser só infantil, e aí os adultos começaram, não, pelo amor de Deus, precisa ter livro para adulto, precisa ter livro assim, de falta de ler em português e tal. Então a Canoa surgiu daí, surgiu da saudade do Brasil, surgiu dessa paixão que eu tenho pela cultura brasileira. Estou apaixonada por cultura brasileira. Eu acho a nossa cultura um negócio assim fenomenal. E a música, inclusive, eu acho assim única, né, inigualável. Eu acho impressionante. Mas a literatura, ela tem uma riqueza muito grande, né? E eu achei que esse era um bom jeito da gente manter contato com a cultura brasileira e as crianças que moram no exterior poderem manter esse contato, seja para falar com os avós, seja para manter um vínculo com o país de origem delas e para manter a própria língua, né? O próprio português vivo. Então foi E os isso. livros? Eu tenho curiosidade assim de como você conseguiu os livros para a sua livraria, assim.
Olha, então, foi um pouco da minha expertise de burocrata, tendo trabalhado no serviço público muito tempo e de advogada. A gente foi um longo processo aprender como fazia para importar os livros. Não é uma tarefa muito fácil fazer essa importação de livros e tal, mas assim, eu sempre nunca tive muito medo de burocracia, eu sempre me virei nisso. Então, é muito mais fácil empreender no Canadá do que é no Brasil. Nunca tinha empreendido no Brasil. Acho que eu não faria isso no Brasil. Foi bom ter feito no Canadá. É bem simples empreender. Então, assim, a gente teve muita ajuda no começo da Melo Rock, que nos ensinou como fazer a importação dos livros. A Melo Rock, que é a patrocinadora do nosso livro, De Outro Lugar. E a partir disso, a partir dessa ajuda com a logística e com a burocracia da importação, eu comecei a fazer uma seleção de títulos, uma curadoria do que interessava do ponto de vista de cultura brasileira de estar no Canadá, né? O que a gente, enquanto imigrante, sentia falta. E aí foi muito interessante, porque assim é um universo infinito, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu escolhi para a livraria foi o Tupi que Você Fala, porque aí é isso, a gente fala português, mas na verdade a gente fala tupi, a gente fala outras línguas, né? A gente teve influência a gente teve muita influência indígena no nosso português, a gente teve muita influência africana, então tem várias palavras que vêm da África, várias que vêm de Portugal e várias que já estavam no Brasil, né? Que não chamava Brasil. E essa riqueza é muito impressionante, assim, isso é muito bacana. Então eu comecei a fazer curadoria de livros com toda a mitologia indígena, com todas as raízes africanas, para mostrar essa diversidade do Brasil, né? Como eu estava contando lá no começo, que todo mundo ficou encantado com o Ano Novo, e o nosso Ano Novo é isso, né? Ele tem um nome francês, que é o Réveillon, mas ele é basicamente uma celebração africana, né? Então, juntar todas, assim, mostrar o que é esse suquinho de Brasil, né? Essa junção de tantas culturas, eu tentei fazer isso na curadoria e continuo fazendo até hoje, porque é infinito, gente. O que tem de livro bom, tanto para adultos quanto para crianças, assim, é uma coisa infinita. É muito difícil fazer a curadoria, porque eu, quando começo a fazer, eu falo assim, vou levar só mais esses. Quando eu vejo, eu tenho, assim, 100, 150 títulos selecionados, eu falo, meu Deus, como é que eu vou enviar tudo isso? Então, o que é muito bacana, né? Porque é muito rico. Então, e aí uma coisa que é muito curiosa são coisas que seriam muito corriqueiras no Brasil de ter acesso. Por exemplo, um gibi da Turma da Mônica, né? Que é muito óbvio, mas no Canadá é um hit. Ele chega e acaba porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de coisa, né? É muito difícil, é que nem o pão de queijo. Quando você está no Brasil, você dá de barato. Tá, tudo bem, eu como pão de queijo a qualquer momento. No Canadá, não. Quando você acha um bom pão de queijo, uma boa coxinha, você corre lá e garante, porque né? Então, assim, o gibi tem isso. Os livros infantis da minha infância, por exemplo, O Menino Maluquinho, Marcelo Marmelo Martelo, também são livros que vendem muito, porque as pessoas querem mostrar a infância delas para os filhos, né? Então, isso também é uma coisa muito bacana de conexão entre as famílias. Das famílias terem um resgate da própria infância e quererem vivenciar isso com os filhos. E isso é muito bacana, porque eu acho, e desde que eu criei a Canoa, eu sempre penso nisso, assim, que para a gente manter o português tem que ter uma conexão afetiva, tem que ter alguma coisa que a gente tenha que as crianças tenham vontade de falar português, porque senão fica aquela coisa meio vazia do tipo que nem obrigação de livro, aqueles livros que a gente tinha que ler para o vestibular, que são livros ótimos, inclusive, né? Assim, Dom Casmurro é um livro excelente, mas você tem que ler para o vestibular, que preguiça, preciso, né? Não pode ser uma obrigação, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser algo que te traga encantamento, né? E eu acho que nada melhor do que falar da nossa infância, das nossas experiências na infância para trazer isso para as crianças, né? Mas é isso mesmo. Você falando dos rituais e tudo, a gente deu uma aula sobre esses rituais do Brasil. Os alunos ficaram encantados. Mas por que branco? Mas por que isso? Por que pular as ondinhas e tal? E é uma coisa tão incrível para a gente que mora fora, o tanto que esses rituais às vezes ficam com a gente, né? Que no começo, quando eu cheguei aqui e passou o ano novo, eu não estava de branco. Eu falei, nossa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa para o ano que vem que eu acho que não vai dar certo. Depois você vai se acostumando e tal. Mas realmente é uma coisa que quando meu marido é americano, quando eu contei para ele, né? A gente passa de branco, mas por quê? Mas branco, mas sabe assim, várias coisas assim que a gente não pensa, né? Igual você falou, é dado lá no Brasil, a gente não pensa. Mas quando chega e ter que explicar
você acaba, esse que é o interessante também de morar fora, né? É você questionar muita coisa, principalmente quando você tem que passar para frente, né? Então, conversando com meu marido, às vezes eu tenho que explicar uma coisa, aí eu mesmo me pego pensando, mas por que mesmo? Né? Por que que as coisas são assim? De pensar assim, passar o ano novo, o que que você está fazendo? Ele fala, dormindo, meia-noite eu estou dormindo, né? A gente, não, tem nossa ceia, tem várias coisas, né? Então, assim, é interessante mesmo trazer isso, e isso faz parte da gente ainda, né? Mesmo morando fora, tem certos costumes que é difícil largar ou a gente não quer largar, né? A gente quer, na verdade, é passar eles para frente, principalmente quando você tem filhos e quer que isso seja uma conexão mais real, né? Entre você e sua família, né? Ele tem a família americana, mas eu também quero que ele seja exposto à família brasileira e conheça, né? E saiba passar para frente também. Esses dias ele me perguntou assim: mamãe, por que que a pessoa sai do Brasil e vem para cá? Aí eu fiquei assim, nossa, como que eu vou explicar isso? São tantos fatores que levam a gente para um lugar. O que eu não quero que ele pense é que ela saiu de um lugar pior para o melhor. Então eu quero mostrar para ele o melhor do Brasil, sabe? Para ele falar assim, mas tem isso também. Tem aquilo também no Brasil. E nada melhor que um livrinho para criança para mostrar, né? Igual a Luciana, eu comprei os livros dela. E lá tem várias coisas do Brasil onde eu posso apresentá-lo. Tanto é que ele viu o brigadeiro e pediu para fazer o brigadeiro, né? Que não é costume aqui, mas a gente né, acaba mostrando para ele o pão de queijo. Meu marido falou: antes ele tomava só café de manhã. Aí ele falou assim: agora eu tenho que tomar um café com carboidrato. Você me ensinou a tomar café com carboidrato. Aí a gente compra pão de queijo congelado, assim, não é um pão de queijo, que eu sou de Minas, né? Então eu sou mais exigente na questão do pão de queijo. Então, a gente compra o pão de queijo congelado, faz, aí eles falam, tem pão de queijo, tem pão de queijo. Então, eles nem traduzem, né, para cheese, bread ou qualquer outra coisa que eles traduzem, já falam pão de queijo, né? Então, isso é interessantíssimo, assim, para a gente trazer. Se a gente tem, né, exposição também com outras famílias de outras nacionalidades, trazer esse pouco do Brasil e o livro é um mecanismo muito interessante, né? Além de ilustrativo, tem as palavras em português, tem como a gente fala. Às vezes eu pego o livro que é tão bonitinho, assim, de rima e tal, mas é tão difícil de explicar, justamente porque a pessoa colocou a rima ali para, né? E às vezes ele fica assim meio perdido, porque ele fala, você não usa essa palavra, você usa essa. Isso, mas aqui está fazendo uma rima com a língua portuguesa, a gente já ensina sons, né, que o português faz, que é diferente do inglês, por exemplo. Então, essa questão de trazer, né, você trazer livros do Brasil, coisas que contam coisas do Brasil, faz muita falta, né? Eu sinto que é um pouco do que mais tem na mala, né? De quando alguém vem visitar. É livre comida. É o que a gente pede para trazer, né? Para mim também. Eu tenho um filho de 7 anos. E Gibi da Turma da Mônica aqui é sempre um sucesso, porque tem uma conexão muito grande. É, ele tem a minha conexão com os gibis e tem o interesse do meu filho hoje em entender como eu cresci, aonde eu cresci, e até as discussões que são geradas, né? Por exemplo, ele fica às vezes meio inconformado com o vocabulário do gibi. E é ótimo a gente poder ter essa conversa, né? Do por que que aquilo é inapropriado. Enfim, não, né, trazer um pouco da minha infância, como era quando eu morava, e como hoje já é diferente também. Enfim, é a mala do imigrante, comida e livros. Isso é muito interessante, Lu, que você está falando sobre o gibi, porque dá para ver na Turma da Mônica uma evolução disso, né? E isso é muito bacana, porque você consegue ver algumas mudanças culturais acontecendo a partir dos gibis. Então, tem coisas que aconteceram no gibi da Turma da Mônica 20 anos atrás que hoje não acontecem mais, né? Essa violência entre as crianças não é mais tão normalizada. Então, e é muito interessante porque dá, inclusive, para explicar sobre a cultura do país a partir disso, né? A partir dessas mudanças. Eu só queria complementar, porque eu estou adorando isso, eu acho incrível essas conversas, né? Quando a gente conversa sobre isso, porque cada uma traz um pouco da perspectiva, da sua experiência, e eu acho muito bacana isso que a Adriana falou, que vocês todos estão falando, porque eu acho que quando a gente tem filhos, né, especificamente, é uma grande mistura, né?
Eu acho que nós temos muito o que trazer e o que ensinar para eles do nosso país, das nossas origens, da nossa ancestralidade, de rituais, de cultura, de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, também eles estão inseridos numa outra cultura, né? Então, também não é só uma imposição de um lado, porque a minha filha, meus filhos, minha filha veio para cá, ela tinha 3 anos e meio. O meu filho, ele nasceu aqui, eu estou aqui já há 8 anos, em Vancouver, no Canadá, e eles me ensinam muito daqui também. A minha filha traz umas coisas da escola que eu não faço ideia do que é. Ela está me ensinando agora sobre as províncias, sobre, enfim, sobre várias coisas. E aí, quando ela me ensina coisas do Canadá, eu ensino coisas do Brasil. E eu acho isso tão lindo porque é uma grande mistura. E a minha filha e meus filhos, né, eles são mistura. Eu já passei por um momento que eu quis impor um pouco da nossa cultura. Não, porque eles têm que saber disso, eles têm que gostar daquilo. Meu filho não gosta de pão de queijo, eu acho um absurdo. Minha filha mais velha ama todas as comidas do Brasil, meu filho mais novo não. E eu acho absurdo ele não gostar de pão de queijo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai me trazer coisas também. Então, esse ensinamento dos dois lados, né? Eu acho muito bonito e muito rico também. Não, eu acho que a gente deve manter sempre a nossa cultura, nossas origens, de onde a gente veio, e também se abrir para o novo, que eles trazem muitas vezes para a gente, né? E o interessante Ah, também é que meu filho tem 4 anos, né? E na escola tem uma semana toda que eles estudam diferentes nacionalidades. E aí teve um dia do Brasil. E aí ele falou assim: Nossa, a professora falou só sobre animais. Ela falou que tem esse animal aqui, mas eu fui para o Brasil e eu comi muita comida, assim, não tem muitos animais como ela fala, assim, né, querendo me explicar. Aí eu falei: O que você falou para ela? Ah, eu falei que eu comi pão de queijo, açaí, que eu brinquei numa caixa, que ele foi contando tudo o que ele fez. E ele falou que não viu aqueles animais que ela falou, né? Então, assim, ele trouxe, acabou trazendo, né, também para a escola esse questionamento, né? Assim, peraí, não foi só não tem só animal, não tirou esse estereótipo, né? Não tem só animal no Brasil, a gente também tem isso, tem aquilo, né? A gente não vive toda hora entre eles e tal, assim, não. Então, isso é enriquecedor mesmo. E bom que a escola traga, eu acho que o Canadá também é assim, né? Aqui a escolinha deles, eles pregam muito pela diversidade, então isso é também um momento interessante dele não se sentir, ele se sentir fazendo parte, né? Assim, eu consigo contribuir, né? Eu consigo contribuir, ele ensinou algumas palavrinhas em português para os amiguinhos, então é muito interessante que a gente mantenha isso vivo, né? Com eles. fazer um complemento de duas coisinhas, que minha filha mais nova também não gosta de pão de queijo. Eu também fico inconformada. Ela falou: Como é que pode você não gostar de pão de queijo? Eu não me conformo com isso. E a gente está passando uma temporada agora no Brasil. A gente veio por motivos pessoais e familiares, a gente está passando um tempo aqui. E ela, que foi para o Canadá com 1 ano e voltou para cá com 6, ela está estranhando um monte de coisa. Então, assim, como a Isabel falou, as crianças são uma mistura mesmo, né? E o que eu percebo nessa experiência de estar passando essa temporada aqui, depois de ter morado 5 anos no Canadá, é que eu também mudei muito. Várias coisas que para mim eram dadas de Brasil, eu olho e falo assim: meu Deus, isso me causa muito estranhamento. Eu prefiro do jeito que era lá. Então, assim, a gente fica, né? E nisso que a Adriana estava falando também, de qual que é melhor, qual que é pior, não é uma comparação, mas a gente sempre fica falando dos diferentes, né? A gente conversa muito em casa sobre isso, porque, assim, aqui, acho que os Estados Unidos é um pouco menos que isso, mas no Canadá as pessoas não são muito do toque físico, né? As pessoas não se abraçam, não se beijam e tal. E aqui tem muito disso, até demais para um canadense, né? Um canadense estranha. E por outro lado, então, mas isso, assim, a minha filha mais velha me falou, eu falei assim: eu estava sentindo falta disso. Eu gosto disso, dessa coisa mais informal, que as pessoas vêm, se abraçam, se cumprimentam, e que espontaneamente, de repente, vira um encontro com 20 pessoas e está tudo certo, e as pessoas vão indo e vão ficando. No Canadá é tudo muito certinho, muito organizado e tal. E por outro lado, a minha filha mais nova, por exemplo, acha que é tudo super barulhento no Brasil. Ela acha esquisitíssimo. Ela fala: Por que tem tanto barulho? Todo mundo fala alto, as motos e isso e aquilo. Então é muito curioso a gente ouvindo essa perspectiva deles, porque muita coisa é normalizada para a gente, né? E ela, que cresceu no Canadá, olha e fala assim: gente, por que precisa falar tão alto? Não precisa, pode falar mais baixinho e tal. Então é muito interessante ver essas mudanças todas, né? Da percepção
e isso, mantendo as duas coisas, né? Eu acho, o Canadá, eu acho muito interessante, eles estão muito abertos para aprender outras culturas. Eu lembro quando as meninas entraram na escola, a professora fazia questão de falar bom dia em português. Ela falava um bom dia, mas ela falava em português. Eu achava uma graça isso, porque é um acolhimento, né? E era tudo que ela sabia falar em português, não tem nenhum problema, porque era maravilhoso a criança chegar e ter esse nível de conexão, né? E eu sempre mandava brigadeiros para a escola, quando deixavam, né, assim, nas festinhas, eles enlouqueciam com o brigadeiro. E agora eu queria saber sobre o livro, né? Que a gente vai falar bastante em relação a esse livro, que a gente está falando com 4 mulheres imigrantes, que é o livro de Outro Lugar, Vozes de Imigração Feminina. Vocês podem contar para a gente, que eu sei que vocês participaram, né, desse projeto. Esse livro aqui, que é o nosso tesouro, é o primeiro livro que a Canoa publica, enquanto editora. Espero que venham mais pela frente. E a ideia desse livro é muito bacana, porque ela surgiu a partir de uma parceria com o Jornal de Toronto, que é um jornal comunitário que existe em Toronto, mas ele tem matérias para todo o Canadá e para todos os imigrantes, na verdade, porque ele não é um jornal de notícias, mas ele é um jornal que preza muito por ter opinião. Então tem muitas reflexões sobre imigração e sobre outras questões. E aí surgiu, a partir da gente perceber uma vontade muito grande das pessoas quererem falar sobre imigração. As clientes da Canoa acabavam virando amigas, elas me mandavam mensagem falando assim: olha, eu comprei um livro e eu consegui ler esse livro agora em português, eu tinha ele em inglês, eu leio inglês fluente delas, né? E aí, a partir dessas histórias todas e de uma coluna que a gente fez em parceria com o Jornal de Toronto e com a Canoa de resenhas de livros, a gente teve a ideia de falar assim: pô, a gente tem várias escritoras muito interessantes na nossa comunidade, por que não lançar a ideia de um livro, né? Que mulheres escrevam sobre imigração. Então, teve um recorte que só mulheres podiam mandar textos, os textos podiam ser autobiográficos ou ficcionais, não tinha problema. Pessoas do mundo inteiro podiam mandar, não precisavam morar no Canadá ou terem imigrado, porque podia ser ficção. E a gente recebeu dezenas e dezenas de textos para o livro, vindo de várias partes do mundo. E aí teve uma comissão editorial formada por 4 mulheres e um homem, e a gente fez uma seleção desses textos no escuro, para que ninguém interferisse na opinião do outro. Então foi uma coisa muito engraçada, porque os textos iam chegando para a gente não sabia quem tinha escrito, a gente não sabia a opinião dos outros, das outras pessoas da comissão editorial, e a gente selecionou 25 mulheres para estarem nesse livro, falando sobre as experiências de imigração delas. Alguns são ficcionais, eu já perguntei para algumas autoras, assim, mas isso aconteceu com você? Ela assim, mas essa é a graça, não vou te responder, você precisa, né? Você pode ter a sua versão da história. E ele é um livro que, assim, tem nos surpreendido muito, tanto pela quantidade de livros que já foram vendidos. A gente fez uma primeira edição com 500 exemplares, ela esgotou, então a gente já está na segunda edição. As pessoas estão ávidas para falar sobre isso, porque assim, isso foi um relato que eu ouvi muitas vezes. Todas as histórias são muito diferentes entre si, mas todo mundo se reconhece em todas elas, em algum pedacinho, porque são vários aspectos da imigração que a gente acabam sendo abordados no livro, né? Então, a gente teve um cuidado de selecionar textos que falassem sobre várias coisas. Então, tem mulheres que migraram sozinhas, completamente sozinhas, tem alguns textos sobre isso interessantíssimos, tem textos falando do aspecto maternidade da imigração, então como é que se lida com os filhos, tem gente falando sobre transição de carreira, tem um pouco de tudo, assim. Então, foram vários aspectos que foram abordados no livro. A Isabel e a Lu são 2 das 25 autoras aqui do livro. Eu gosto demais do texto delas. O da Bel tem uma coisa que me toca pessoalmente, porque ela faz várias analogias e metáforas com o mar, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo consegue se identificar com o texto da Bel, porque a imigração, né, esse processo da imigração, ele é muito diferente e, ao mesmo tempo, a gente passa por coisas muito parecidas, né? Então, acho que a gente se reconhece no texto uma da outra, e quando não se reconhece, é aquilo que a Adriana estava falando, né? Quando a gente não se reconhece alguma coisa, ou que tem que explicar alguma coisa, você fala assim: nossa, mas eu não passei por isso, eu não me vejo nisso. E também é muito interessante, porque a gente vai entendendo como foi o nosso processo, como tem sido o nosso processo de imigração.
Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei quando eu fui ler o livro, né? Porque até então eu sabia que o meu texto tinha sido selecionado e eu não tinha ideia do que as outras pessoas tinham escrito, é que a instrução era para a gente escrever sobre imigração. E, obviamente, teve uma curadoria, uma seleção de texto para que garantisse uma diversidade de tópicos, mas eu fiquei muito surpresa no final de ter lido 25 pontos completamente diferentes sobre o mesmo assunto, né? Às vezes, quando eu parava para pensar sobre imigração, eu pensava no meu caso. Então, como foi imigrar casada, como foi imigrar mãe, como foi imigrar na carreira. Então, sei lá, três, quatro, talvez 5 pontos, e a gente tinha tanta coisa, teve tanta coisa para ser falada sobre esse assunto, e nada se repete no livro, né, Andréia? É tudo muito, muito único, mesmo sendo o mesmo assunto, ele é muito único. Eu queria complementar também um pouco do que vocês dois disseram, que eu acho isso incrível que a gente está falando, né? Que nossas histórias são muito únicas, o tema é o mesmo, mas cada uma vai para o seu lugar e para a sua perspectiva. E eu acho que imigração é isso. Cada uma de nós tem histórias muito particulares, histórias muito individuais, mas a gente se encontra em um lugar. E esse lugar que a gente se encontra sempre é no sentimento, sabe? É, pode ser que uma pessoa que leia o nosso livro tenha migrado há um mês, pode ser que você tenha migrado há 5 anos, há 15 anos. Cada um tem sua história particular, mas a gente se encontra na saudade, a gente se encontra nos medos, nos desafios. Então, eu acho que é um grande elo, assim, que é um elo muito sutil e muito invisível, mas que é uma coisa que une e conecta muito a gente, sabe? O imigrante, principalmente a mulher imigrante, assim. Então, a gente está falando aqui, a gente está do Canadá, vocês estão dos Estados Unidos, tem mulheres que nos leem que estão em todos os cantos do mundo, mas a gente sempre se une em algum ponto, e esse ponto é sempre no ponto do sentimento. E complementando isso, assim, a gente fez até agora 2 eventos de lançamento do livro, um em Toronto e um em Vancouver. A gente tem 14 autoras que moram ou em Toronto ou na região da Grande Toronto. Na verdade, tem uma autora que mora 4 horas de Toronto e dirigiu até Toronto só para ir no lançamento do livro. E era um dia que estava -20, a gente no comecinho de janeiro, ali, finalzinho de janeiro, na verdade, e a gente falou assim, gente, está -20, ninguém vai vir, né? Tá muito frio e tal. E a gente teve 200 pessoas no lançamento. Foi um negócio assim incrível e tinha uma energia. Um amigo meu canadense foi no lançamento. Isso foi muito legal também, porque tiveram umas 20 pessoas ali que não falavam português e elas estavam ali só pela energia, ou porque eram amigos ou parentes, ou enfim. E todo mundo que não falava português falou assim: olha, eu não entendi uma palavra, mas eu entendi a energia de vocês. Assim, que delícia estar num ambiente brasileiro, porque dá para ver a energia de vocês, o quanto vocês estavam felizes e tal. E foi uma coisa muito bacana, porque a gente deu para ver o quanto estava todo mundo muito emocionado, muito feliz de estar falando sobre aquilo. Então, as autoras iam falando e as pessoas iam concordando com a cabeça. Assim, foi muito interessante ver essa energia. E ninguém queria ir embora, assim, o evento não acabava e não acabava. Foi muito bacana. E em Vancouver aconteceu uma coisa que eu achei muito curiosa, que a gente começou a conversar sobre o livro e uma das primeiras perguntas foi: por que só de mulheres? Por que não os homens? E os homens começaram a falar da experiência deles de imigração e das dificuldades, e foi muito bonito de ver, porque é mais difícil, principalmente na cultura brasileira, um homem se abrindo e falando das suas vulnerabilidades. E aí a gente já vê, inclusive, uma influência canadense, né, num outro jeito de estar no mundo, que não é esse machão brasileiro, que não chora, que não isso, que não aquilo. E foi muito bonito de ver os homens se abrindo e falando das dificuldades dele na imigração e tal. Então foi muito bacana de ver, porque as mulheres têm mais facilidade, né, nessas conexões e de falar do que sente e tal, mas um livro escrito por mulheres gerou reflexões dos homens também. Foi muito bonito de ver isso. Foi muito emocionante. As duas estavam lá, né? Isabel e Lu estavam lá, sabem como foi bonito isso. Foi muito bonito, foi muito emocionante, e eu quero pegar um gancho no que a Andrea falou de como que a gente precisa falar sobre isso, como tem essa vontade latente da gente falar sobre imigração, né? E eu acho que um dos motivos desse livro ser tão bem recebido e aceito e celebrado é porque realmente a gente já entendeu, e a gente tem esse espaço hoje em dia, eu acho cada vez mais, de falar sobre coisas que nos incomodam, né?
de falar sobre angústias, de falar sobre dores e de falar com pares, assim. Porque a gente passa por coisas aqui que, de repente, se a gente levar para nossa família no Brasil, para nossa mãe, para, né, nossas amigas, elas não vão entender a profundidade. Só quem vive na pele entende, né? Então, eu lembro quando eu consegui a minha residência permanente aqui do Canadá, e até antes de conseguir, quando eu fui selecionada para aplicar para residência, assim, eu liguei para as minhas amigas de infância, que são aquelas amigas que sabem tudo da minha vida e tal, e elas falaram, ah, que legal, tá, bacana, mas não entendiam a profundidade do que significa um caminho até uma residência permanente, né? E aí, quando eu contei para os meus amigos aqui do Canadá, foi uma festa, uma celebração, uma coisa assim, louca, porque a gente precisa falar com pares, né? Eu acho que quando a gente aprende a nomear as coisas, quando a gente se abre, e abre muito nesse espaço da vulnerabilidade, né? Das dificuldades, dos desafios, das saudades, de tudo isso, é muito bonito. E essa conexão, ela é muito verdadeira, né? Então, eu acho que esse livro, ele traz muito isso, e isso é maravilhoso. É muito interessante, né, nessa questão da imigração. Por exemplo, eu tenho 4 amigas que eu fiz na aula de inglês. Na verdade, 3, somos 4. Então, uma vez ela é da China, outra da Ucrânia, uma da Colômbia e eu do Brasil. Somos de línguas e culturas completamente diferentes, mas a gente compartilha do mesmo sentimento que é a imigração. Então, hoje o que nos une, nós temos uma amizade hoje de mais que um ano e pouco, é exatamente esse sentimento, né, de imigrar e assim, tá tudo bem, hoje você não tá legal, porque você está com saudade da sua família, você está com saudade de alguma coisa do seu país, e ali a gente vai nos dando um suporte, né? Então, imigração, nesse caso, assim, é algo que me desperta muito interesse em poder ouvir outras histórias, né? E saber, igual a Luciana falou, eu tenho a minha história de como foi, mas existem milhares de outros pontos de vista que a gente nem imagina, né? E aí, falando nesse processo de imigração, eu gostaria de saber como foi para cada uma de vocês, a começar pela Isabel. Legal, vou contar. Só queria falar uma coisa, Delane, que você falou que eu achei muito interessante, porque a gente está falando aqui sobre mulheres brasileiras, imigrantes, né? Porque somos brasileiras, então estamos falando aqui do nosso povo. Mas assim como você, eu também eu tenho um trabalho muito forte com imigração, tanto na comunidade brasileira, com a minha escrita, com os livros e tal, mas eu também faço um trabalho aqui que eu trabalho numa non-profit, né? Numa não governamental, com um programa do governo ajudando imigrantes e refugiados a se recolocarem aqui no mercado de trabalho. E eu trabalho com todas as nacionalidades. Grande parcela dos meus clientes, eles são iranianos. Eu trabalho com pessoas que migraram da Europa, de todo mundo. E é muito interessante a gente ver isso, que realmente não é só dentro da comunidade brasileira que a gente sente isso, né? E aí isso me trouxe, assim, uma expansão de mundo, sabe? Uma ampliação, assim, de repertório, de aprender sobre outras nacionalidades e entender que a gente é muito mais similar do que diferente, né? E isso traz uma aproximação para a gente enquanto ser humano mesmo, assim, sabe? Traz uma humanidade muito grande para a gente. Então tem sido, para mim, um processo lindíssimo, assim, trabalhar com imigrantes e refugiados de outras nacionalidades também, sabe? Só queria trazer isso, então fecha parênteses agora, então deixa eu contar Não, um pouquinho. perfeito. É exatamente isso, perfeito. Às vezes você não precisa estar na mesma cultura, na mesma língua, nem nada do tipo, mas você vai compartilhar, e é o que você falou, de um sentimento. Então ali a É, gente se encontra mais uma vez. é isso, E então eu moro no Canadá há 8 anos, né, em Vancouver, eu migrei tem 8 anos, e eu vim porque eu queria muito mudar de vida, sabe? Eu queria, minha vida no Brasil era ótima, eu era produtora de televisão, trabalhava há mais de 10 anos na TV Globo, minha filha era museu, meu marido e minha filha, ela tinha 3 anos e meio, mas eu queria viver de outras maneiras, eu queria experimentar outras coisas, sabe? Eu já tinha morado fora 2 vezes, eu já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, quando eu tinha 16 anos, depois eu morei um tempo na Austrália, por um ano, e aí, quando eu voltei da Austrália, voltei para o Brasil, a vida foi acontecendo, carreira, foi tudo acontecendo, casei, tive filha, e nunca era um momento, sabe? De tentar de novo, de migrar, mas aquela vontade, assim, aquela inquietação, ela morava em mim, ela estava sempre ali sussurrando, sabe? E aí teve um momento que eu e meu marido, a gente falou, é agora, porque se não for agora, talvez não seja, então vamos. Então a gente veio, a gente pediu demissão, ele também trabalhava na TV Globo, então nós dois pedimos demissão, a gente vendeu tudo que a gente tinha, a gente veio
numa experimentação, assim. A gente falou, ah, vamos vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ficar um tempo e a gente vê se a gente gosta. Então a gente veio muito em busca de novas experiências enquanto família, sabe? E no começo foi bem difícil, assim, foi muito desafiador. Os primeiros 2 anos foi muito essa montanha-russa, assim, de sentimentos. Assim, aí a gente vai, a gente fica, a gente volta, o que que a gente faz? A gente passou por processos bem dolorosos, né, e bem difíceis, assim, mas a gente foi ficando, foi descobrindo novas maneiras, e eu acho que é isso que me trouxe aqui, foi que eu queria aprender outras maneiras de me colocar no mundo, sabe? E tenho ficado desde então, há 8 anos eu estou aqui. Hoje em dia, Vancouver é minha casa, sinto muita saudade do Brasil, eu me sinto muito pertencente no Brasil, mas por hora, Vancouver é minha casa. Ótimo. Agora, Luciana, conta pra gente como foi seu processo de imigração. É, eu e o marido, a gente morava em São Paulo e a gente já estava bem cansado daquela vida. Então, quando a gente foi fazer uma viagem pelo mundo, só com uma mochila nas costas, e eu engravidei. E aí eu sabia que, pelo menos para São Paulo, eu não ia morar, mas eu também não queria ter o meu filho, né, no momento, naquela época, a gente estava na Tailândia. A gente começou uma viagem pela China, a gente já estava na Tailândia. Então a gente voltou para o Brasil, mas a gente foi morar no interior de São Paulo e eu falei, bom, pelo menos por enquanto eu vou ficar aqui. E no final da minha gestação, a gente foi assaltado e foi, enfim, um episódio de muita violência, uma coisa bem traumatizante. E talvez se eu não tivesse grávida naquela época, não teria me afetado tanto quanto me afetou, porque infelizmente o meu episódio não tem nada de único e especial, é uma coisa comum, né? Mas eu super entendo o que a Adriana falou no comecinho, né? De não ficar aquela coisa de aqui é bom, lá é ruim. É, mas por um tempo eu acho que eu tive essa relação do aqui está ruim, pelo que aconteceu comigo. E a gente resolveu vir para o Canadá porque a gente queria um lugar em que a gente se sentisse mais seguro. É, a gente se preparou muito para vir. Quando a gente imigrou, o meu marido veio como estudante, porque o Canadá, 5 anos atrás, tinha uma série de programas que hoje, nem faz tanto tempo, os programas já estão começando a mudar. A imigração canadense já está dando uma atenção diferente, para quem está querendo vir. Então, ele veio como estudante, eu vim como acompanhante, eu tinha uma permissão de trabalho, e o nosso filho tinha 2 anos na época. É, eu tive uma adaptação muito tranquila. Eu acho que, em partes, porque a gente se preparou muito para aquele momento, foi mais de um ano de estudo até a gente se mudar, e em partes também porque eu encontrei a segurança que eu estava buscando. Então, nesse ponto, a minha adaptação foi tranquila. Não quer dizer que ela não tenha sido uma montanha-russa de emoções, que ela foi, com certeza. E, inclusive, quando eu escrevi o meu infantil, que é o Lá no Brasil, que a gente já conversou sobre ele veio até como uma forma de cura, né? De poder olhar para o Brasil e enxergar só essas coisas legais que eu quero que meu filho aprenda e tirar o lá é ruim, aqui é bom, né? Que tem esse peso na escolha que a gente fez. Então, é, eu tenho uma dificuldade grande de ir para o Brasil. Eu não fui em 5 anos pelo que me aconteceu. Mas escrever esse livro sobre o Brasil, celebrar a cultura brasileira, trazer a cultura brasileira para dentro da minha casa, que é uma coisa importante para mim, ela faz parte da minha cura. Então, espero também chegar nesse momento que eu vou entrar num avião bem tranquila, mas Vancouver é casa também, com certeza. Andréia, quero ouvir a sua história também. Como foi o seu processo de imigração? Olha, o meu processo de imigração ele foi planejado, ele tem um pouco, não tem um episódio de violência como o da Lu, mas eu imigrei em 2018 e eu fui percebendo toda essa história da polarização política que estava começando a acontecer no Brasil, as pessoas não conseguindo mais se falar, não conseguindo mais dialogar. E eu trabalhava com políticas públicas, eu trabalhava com política, né? Eu era funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, concursada. E eu via, no meu dia a dia, o quanto estava difícil a gente conseguir implementar políticas públicas básicas por conta da polarização política, por conta desse caos que tinha tomado conta do país.
E aquilo foi me frustrando muito, assim, porque eu estava justamente num cargo que eu adorava, eu tinha um trabalho que eu adorava, eu trabalhava no edifício Martinelli, que sempre foi meu sonho de trabalhar. Eu lembro do dia que eu fui assumir o cargo, eu falava, gente, eu vou trabalhar nesse prédio todos os dias. Eu lembro de chegar lá todos os dias feliz de estar trabalhando lá. Eu gostava muito do meu trabalho, eu sei que tem esse estereótipo do funcionário público brasileiro, mas eu sempre fui a que trabalhava mais que 8 horas por dia, propunha políticas públicas, fiz várias melhorias, então, assim, acho que a gente precisa também olhar para os estereótipos e tentar desconstruí-los, né? E eu gostava muito do que eu fazia, mas estava muito pesado, o clima do trabalho, assim, viver no Brasil estava muito pesado em 2018. Eu tinha uma casa que eu adorava, assim, a minha vida, a microvida ali, né, a minha vidinha de família e tal, tava ok, mas eu olhava e falava assim, eu não conseguia ver futuro para minhas crianças. E minha filha eu estava com uma bebezinha quando eu decidi, né? A gente migrou, ela tinha 1 ano, mas quando eu decidi migrar, ela tinha 6 meses. E a gente foi preparando tudo, assim, meio rápido. Foi um processo de pensar, tá bom, então como é que a gente vai fazer? Como é que a gente tenta? Porque a vida estava, de fato, muito estável no Brasil. Eu tinha uma casa própria, eu tinha um emprego concursado. Então, eu fui para fazer uma pós em gestão pública. O meu marido, na época, hoje meu ex-marido, foi com visto aberto de trabalho. Ele trabalhava numa multinacional, então ele conseguiu logo se realocar na multinacional no Canadá. Então, isso foi bem rápido. Mas foi um super desafio, né? Porque eu tinha uma vida no Brasil com rede de apoio e tudo mais. E aí, de repente, me vi fazendo uma pós. A minha pós era puxadíssima, não era como a maioria do que o pessoal vai estudar no Canadá, porque essa lógica da imigração para o Canadá via estudo é muito, muito forte, né? Sempre foi muito forte, acho que pelo menos na última década. Mas eu escolhi um curso de gestão de políticas públicas que só tinha canadense. E na primeira semana eles falavam de todas as personalidades políticas da história canadense. Começaram, porque Bobby Ray e tal, eu falava, meu Deus do céu, eu estou completamente perdida aqui, né? E tinha pouquíssimos estudantes internacionais, a maioria era canadense mesmo. Então, me vi no Canadá fazendo uma pós-graduação que me tomava muito tempo. Eu tinha 2 crianças pequenas, tinha vários dias que eu chegava 10, 11 da noite em casa. E aí teve uma coisa brasileira que foi interessante, que na rede de brasileiros que eu logo formei, tinha uma pessoa, uma amiga muito querida, que tinha uma conhecida vindo do Brasil e falou assim, ela consegue trabalhar de babá para você por umas poucas horas. E ela me salvou, eu falo até hoje que a Déia, que é minha xará, me salvou nesse primeiro ano. Meu ex-marido viajava muito a trabalho, nessa época, então assim, eu me vi sozinha com 2 crianças, e faz lancheira, arruma a casa, limpa a casa, faz tudo ao mesmo tempo agora, estuda para pós, estuda em outra língua. Eu lembro que na terceira semana de pós eu olhei, fui conversar com um professor que eu gostava muito, falava assim, o que acontece se eu repetir todas as matérias? Eu perco o visto? O que acontece? E aí ele falou assim, olha, não sei se você precisa ir na secretaria, mas eu acho que isso não vai acontecer. E aí eu logo consegui entrar no ritmo da pós, mas assim, foi tudo muito atribulado. E aí eu fui em 2018, então em 2020 já teve pandemia. Então, assim, a minha vida no Canadá foram 1000 vidas em uma, assim, né? Eu me separei, aí fundei a Canoa, casei de novo. Então, assim, em 5 anos aconteceu uma vida inteira, que já está acontecendo em 20 anos. E eu sou muito grata ao Canadá. Eu acabei de virar cidadã canadense e eu achei que eu não ia me emocionar no dia da cidadania, porque eu falei assim, tudo bem, isso já era dado, né? E eu chorei do começo ao fim da cerimônia. Eu comecei a chorar 10 minutos antes, eu não conseguia parar de chorar. E minhas filhas estavam ao meu lado, elas olhavam e falavam assim: mãe, o que está acontecendo? Eu falei assim: a gente está virando cidadã, vocês têm noção do que é isso? Que coisa mais incrível, assim. E foi muito emocionante. Eu tenho muita gratidão pelo Canadá, porque eu gosto muito do Brasil. Eu sou muito apaixonada por muitas coisas do Brasil. Mas tem coisas no Canadá que eu me sinto em casa. E eu e a Bel, a gente troca muito sobre isso, porque a gente tem sentimentos muito parecidos. Assim. A gente gosta muito do Brasil, mas a gente gosta muito do Canadá. Tem algumas coisas do Canadá que eu me reconheço assim de um jeito que eu moraria a vida inteira no Canadá. Assim, eu fico pensando assim, como é que a gente faz clone da gente, fica um pouquinho em cada país, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem falta, são países tão diferentes, com culturas tão diferentes, que não são coisas substituíveis, né? As coisas são muito diferentes, assim. Aqui você tem o mar, a caipirinha aqui no Brasil, né? O mar, a caipirinha,
a descontração, a cultura riquíssima, mas no Canadá você tem uma organização, ninguém fura fila, gente. Eu adoro isso no Canadá. Esse relaxamento, que é um relaxamento que eu percebo hoje, estando essa temporada no Brasil, e quando me perguntam, quanto tempo você vai ficar aí? Eu falei assim, não sei, gente, a vida já mudou tantas vezes, que eu não sei. Eu estou no Brasil, não vou morar aqui o resto da vida, eu tenho certeza absoluta, mas eu percebo isso quando eu fico nessas pontes aéreas Brasil-Canadá, o quanto quando eu chego no Canadá eu relaxo, porque dá para ficar tranquila, e quanto o meu ombro fica na orelha quando eu estou no Brasil. Assim, é uma coisa impressionante, porque é muito estímulo o tempo inteiro, um monte de coisa acontecendo. E eu moro numa cidade muito pequenininha aqui em Ilhabela, né? A gente está fundando uma filial da Canoa aqui em Ilhabela, uma loja física, tá? Aqui atrás de vocês é uma partezinha da livraria, mas mesmo assim, mesmo numa cidade pequena, é muito barulho, é muito estímulo, é muita gente, as pessoas gritam, vê o pessoal do outro lado da rua, a pessoa grita, assim, então é tudo tão diferente que não dá nem para comparar, e é isso, é só diferente, né? E aí entram as nossas preferências pessoais, claro, o que a gente gosta mais de um lugar ou de outro, né? Mas eu acho que isso é muito rico, assim, quando a gente está em outro lugar, a gente perceber é, o que não era óbvio, o que a gente gosta num lugar e não gosta no outro. Eu falo na introdução do livro que uma coisa que eu sempre detestei no Brasil é o jeitinho brasileiro, sempre detestava. Até eu chegar no Canadá e chegar num lugar assim, a loja fecha às 6 horas, eu chegar às 6:01 e falar, moça, por favor, ela, não, fechou, amanhã você volta. Eu, moça, por favor, eu acabei de chegar, é rapidinho. Não, fechou, tipo, não tem conversa, assim, ai, gente, um pouquinho de flexibilidade, assim, então isso eu acho muito bacana, da gente percebendo o que nos incomodava, a partir de novas experiências. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre essa imigração, de como foi para vocês, e eu queria saber se vocês sentiram diferença na imigração, suas e do companheiro. Quer começar, Bel? Vai fundo, eu vi que você tirou do mute, mas se quiser eu começo. Eu acho muito interessante isso, né, gente, quando a gente fala e a gente falou isso um pouco no início, quando a Deia contou como é que foi o lançamento aqui do livro, né, essa coisa do feminino com o masculino, qual é a diferença. Aqui em casa teve um pouco, né? Vou contar a nossa experiência aqui. Teve sim uma diferença, eu acho. Eu acho, e generalizando um pouco, mas eu acho que nós mulheres a gente está muito mais no subjetivo, né? Na coisa da emoção, como é que vai ser emocionalmente essa transição. Para quem tem filho também, eu acho que a gente fica muito focado como é que vai ser a transição emocional das crianças, o que levar, objetos de transição, enfim, tudo isso. E eu acho que a perspectiva masculina é um pouco mais prática, né? Então onde é que a gente vai morar, onde é que a gente vai estudar, quanto que a gente vai gastar, parará. Isso, obviamente, generalizando, né? Mas eu sinto que aqui, na minha experiência, aqui na minha casa, comparando eu e meu marido, eu acho que a gente embarcou um pouco junto, assim. Nós dois queríamos muito essa imigração, mas eu acho que eu puxei um pouco mais, sabe? Eu acho que eu trouxe um pouco mais, assim. A iniciativa talvez foi um pouco mais minha, assim. Então, eu acho que eu olhava para cá, até todas as dificuldades iniciais, eu olhava tudo com um certo encantamento, assim, sabe? Eu olhava tudo com muita curiosidade, com muita investigação, querendo descobrir tudo e tal. E para o meu marido, eu acho que pesou um pouco mais. A coisa da recolocação no mercado de trabalho, de não se encontrar muito bem naquele início. Então, por mais que a gente tenha tido, sim, essa diferença dele ter ido um pouco mais para praticidade e um pouco mais para subjetividade, eu acho que no meio do caminho a gente meio que inverteu, sabe? E aí eu acho que para ele pesou mais emocionalmente. Eu falo isso um pouco. Tem até uma crônica no meu livro. Eu tenho um livro que é só sobre crônicas de imigração, chama Despedida de Quem Fui. Depois eu posso falar mais um pouquinho sobre ele, mas tem uma crônica que eu falo
de um momento de muita vulnerabilidade, assim, do meu marido, quando ele se abriu emocionalmente para tudo que ele estava vivendo, sabe? Então, por mais que eu acho que tem, sim, essa diferenciação, e eu acho que cada família também encara de uma maneira, mas aqui em casa eu acho que a gente começou um pouco assim, sabe? Eu um pouco mais no campo emocional e ele um pouco no campo prático, e depois a gente meio que cruzou e entrelaçou e meio que trocou um pouco, sabe? Mas é isso. Eu acho, no meu caso também, a gente veio muito preparado, então o meu marido ia ser estudante, eu tinha o visto, e ele podia trabalhar só 20 horas por semana, o meu visto de trabalho permitia que eu trabalhasse 40, então eu acho que naturalmente tem uma troca do que é esperado nesse papel muito antigo ainda, de quanto o homem trabalha e quanto a mulher trabalha. A gente sempre teve uma divisão de responsabilidade com relação ao nosso filho muito clara, muito tranquila, em que não pesasse para nenhum dos dois. Mas a impressão que eu tenho, olhando e conhecendo tantas famílias ao longo de 5 anos, é que existe uma dificuldade maior que recai sobre a mulher, porque em muitas vezes o homem vem e ele continua na mesma carreira e a mulher se reinventa. A mulher muitas vezes sai do trabalho que ela tinha, em que ela tinha uma posição, inclusive, de liderança. Ela chega num país em que ela não fala o idioma, e aí, por não falar o idioma, ela não tira uma carteira de motorista, então ela depende de alguém para comunicar por ela, para levá-la, e tira toda a independência que ela tinha no Brasil e coloca ela nesse lugar em que ela fica dependente emocionalmente, financeiramente, do homem. Então, essa é a minha experiência depois de 5 anos. Eu acho que eu tenho sorte de falar que não é o que aconteceu aqui em casa, até porque eu vim falando inglês, eu continuei na minha área de atuação. Eu era professora de inglês no Brasil e meu primeiro emprego aqui foi como professora de inglês. Então eu não tive essa mudança de carreira, que eu sei que é muito frustrante, que eu acho que a Bel fala muito sobre isso no livro de crônicas dela, né? Desse recomeço de carreira, de ser alguém e deixar de ser esse alguém quando a gente imigra. E é uma dificuldade que a minha impressão é que ela recai mais sobre a mulher. Acho que a minha história é uma história interessante, porque eu fui casada e me separei no Canadá. E até me separar, eu não tinha noção de quanta gente se separava na imigração, quanto isso era muito mais recorrente do que eu imaginava. E depois que eu me separei, eu recebo semanalmente alguém me perguntando indicação de advogado, porque minha amiga está se separando, porque ela quer falar com alguém e tal. E toda semana alguém me manda algum pedido nesse sentido. E foi uma coisa interessante, porque assim, a vontade de imigração partiu de mim. Meu ex-marido é uma pessoa muito estável, muito que não gosta de mudanças. Então, para ele, foi um processo muito difícil topar fazer isso. Mas era algo que eu queria muito, eu estava muito insatisfeita de estar no Brasil naquele turbilhão que estava acontecendo. E ele, logo que a gente tinha casado, 15 anos antes, sei lá, 13 anos antes, ele tinha ido fazer uma pós nos Estados Unidos. A gente morou 2 anos em Chicago. Ele falou: não, tudo bem, agora é sua vez, porque você foi para Chicago por minha causa, então eu vou para Toronto por sua causa e vamos lá. Mas uma coisa que eu queria muito com a imigração também, eu não queria mais essa vida de ajuda paga ao entorno. Ele era auto-executivo de empresa e eu não queria essa vida assim de ter um monte de ajuda paga e a gente não ter uma vida em família. Eu não via sentido nisso. Para mim, não fazia sentido pagar um monte de gente para cuidar dos filhos e para ter motorista e colocar em atividade extra e tal. Eu queria estar com as minhas filhas. Eu queria uma vida mais simples. Eu queria uma coisa que fizesse mais sentido. E parte da minha vontade de migrar vinha daí também. Assim, eu não quero ter ajuda. Eu quero que a gente tenha essa imersão familiar. E eu já conversei com muitas pessoas que fizeram isso. E aí eu acho que o que acaba acontecendo ou as famílias acham um jeito de se reorganizar e todo mundo faz a sua parcela, ou as coisas se quebram mesmo, né? Porque senão as mulheres que já historicamente são sobrecarregadas ficam mais ainda, né? E foi um pouco o que aconteceu no meu caso. Meu ex-marido, ele foi melhorando enquanto pai, enquanto companheiro, mas não chegou em algo que, para mim, que eu conseguia topar. E aí a gente teve uma separação muito tranquila. Hoje a gente é amigo, ele é um pai muito melhor para as crianças. Depois que a gente se separou, porque aí ele entendeu o trabalho que dá cuidar de 2 crianças sozinho, né? Então, assim, e a gente tem guarda compartilhada delas.
Mas foi uma experiência muito interessante. E foi muito interessante também me ver sozinha em outro país. Eu lembro que quando eu decidi me separar, no meio da pandemia, pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você é maluca, você vai se separar no meio da pandemia em outro país? Eu falei assim, gente, mas eu não posso deixar de me separar, minha vida não pode deixar de acontecer só porque eu estou em outro país, né? E eu tenho isso é uma visão muito pessoal minha, não acho que é de todo mundo, mas eu acho que esse distanciamento geográfico do Brasil e de todas as influências daqui, da família estendida e tudo mais, foi essencial para que eu encontrasse a minha voz e as minhas vontades. Isso foi muito importante, porque quando a gente está sempre com um monte de, né, e o silenciamento da pandemia também, o isolamento da pandemia, faz com que a gente olhe e fale assim, tem coisas que não estão legais, tem coisa que eu quero que mude, né? E foi muito importante ter me reinventado a partir disso. E eu sempre tive vontade de empreender e nunca tinha feito isso, porque meu marido é muito. Ele acha que, imagina, é muito arriscado, né? Ele não gosta de tomar risco. Então, assim, eu pude ser quem eu realmente sou depois da separação. Isso foi muito interessante para mim e tem sido muito interessante, inclusive, para as minhas filhas verem que elas podem ter dois exemplos, que é isso, não tem melhor nem pior, mas são muito diferentes, são pessoas muito diferentes, que estão escolhendo caminhos de vida muito diferentes, e é bacana que elas vejam isso, e elas viam muito isso no Canadá, a gente morando no Canadá, cada um com diferentes escolhas, e isso é muito bacana, acho muito positivo isso, que a gente consiga encarar o diferente sem ficar medindo o que é melhor e o que é pior, né? E que a gente tem coragem de tomar essa decisão. Eu não acho que é uma decisão fácil se separar com criança, é sempre uma decisão muito difícil, mas eu acho que, no meu caso, teve um saldo muito positivo, e eu acho que isso que a Lu falou, de que as mulheres ficam, às vezes elas se colocam em situações muito difíceis mesmo, de serem independentes financeiramente. Eu conheço muitas mulheres que não falam inglês e moram no Canadá há anos, e aí você fica refém daquela situação, né? Não é só na imigração, isso acontece no geral, mas eu acho que na imigração isso é ainda mais agudo, né? Porque se você não fala a língua e você não ganha dinheiro, você está ali refém de uma situação muito complicada, né? E acho importante falar de exemplos como o meu para que as pessoas saibam, consigam criar a própria vida, ter autonomia, mesmo estando num casal, né? Eu casei de novo e é o segundo casamento do meu atual marido também, e é uma relação completamente diferente, de pessoas que sabem que precisam manter a individualidade e a própria autonomia, apesar de ser um casal, né? Que não é aquela coisa de juntos somos um, porque a gente precisa manter a individualidade, inclusive para o casamento funcionar bem, né? E eu acho que isso foi um super aprendizado para mim na imigração, porque fica tudo muito agudo, né? Aquilo que a gente estava falando, você imigra, as coisas parecem que começam a piscar, assim, né? Fica tudo completamente latente, assim, e aí não dá para não ver. Isso, e eu estou pensando aqui dessas fases da imigração, né? Às vezes no seu primeiro ano você tem um sentimento, você, né, tem uma relação com o país, mas ao passar do tempo a gente vai passando por fases, né? Aí chega um tempo que eu acho que foi a Isabel que falou, né, sobre o tempo de você ficar no lugar e como isso muda, né? Assim, chega uma hora que, sem querer, que você fala assim, peraí, eu já estou com hábitos daqui, eu já tenho, eu já sou parte daqui, né? E quando você chega, às vezes, você tem que passar por uma certa... Eu falo quem chega assim, a pessoa fala, imigrar é bom, depende da fase, né? Vai ter aquela fase que vai ser a fase muito difícil, que é a saudade, meu Deus, eu não estou comendo pão de queijo, meu Deus, eu não estou fazendo isso, eu não tenho isso. Aí depois começa a fazer parte do seu cotidiano. Você já trabalha, já fala a língua, já está mais confortável. Aí depois você vira uma pessoa completamente diferente, mudada mesmo, onde as pessoas que estão chegando fazem perguntas que você faz, eu nem lembro mais, né? Como que era isso. Eu já transito por esse mundo numa facilidade sem pensar
que isso fica muito evidente, chega uma hora, né? Quando chega estrangeiros e começa a tirar foto dos ônibus escolares, aqueles amarelinhos, quando começa a ir na Times Square, começa a fazer isso, eu falo, ai, que bonitinho, né? No começo é tão bonitinho, mas depois aquilo ali vai ficando, né? Você vai fazendo, incorporando, dando um outro sentido, né? Então, tem gente que não consegue passar dessa segunda fase, realmente pesa, se elas são muito apegadas à família, não consegue mesmo, se elas têm uma questão muito forte com o Brasil que não consegue, já faz parte mesmo da identidade da pessoa, né? Porque até para emigrar, você tem que ter uma certa personalidade, né? Eu não posso falar que é para todo mundo, não posso falar assim, ah, não, para super certo, isso aqui vai, não, como foi para mim, vai ser para você. Não, é uma decisão tão individual, né? Quando eu saí do Brasil, também eu ia conseguir um emprego muito importante, e as pessoas, mas agora que você conseguiu esse emprego, você vai embora, que loucura! Ou algumas pessoas falavam comigo assim, faz concurso, é para sempre. E aquilo me dava uma agonia quando falava para sempre. Eu falava, sério que você quer ficar no emprego para sempre? Sério que você quer ficar fazendo uma coisa para sempre? E isso me incomodava muito. Então a gente tem que lembrar também, quando a gente está falando aqui de imigração, tem todas essas dificuldades, mas também tem a personalidade da pessoa, né? Ela também tem que ter essa mente aberta, às vezes ela tem que saber que ela vai largar algumas coisas, vão acontecer coisas no Brasil que a gente não vai fazer parte mais, né? Eu estava conversando com um amigo, eu falei, como que você consegue manter suas amizades no Brasil? Porque a vida vai acontecendo, você não vai acompanhando todas as histórias, né? Aí ele fala, de vez em quando eu faço uma videoconferência com meus amigos para manter esse contato, porque realmente se a gente parar, né, mesmo que o tempo seja muito corrido, mas se a gente parar com esses checar nas pessoas, as pessoas checarem na gente, realmente vai acabando, né? Porque você não faz mais parte daquilo. Então também tem uma questão que eu sempre falo quando as pessoas falam para mim, você acha, então, eu vou para os Estados Unidos, vai acontecer isso? Eu falo, não sei. Né? Eu não sei se vai ser assim para todo mundo, né? E falando desse livro, né, a gente, para encerrar com o livro, eu queria que a Luciana falasse um pouco sobre o que ela escreveu no livro, o que que ela contribuiu no livro, para a gente ter uma ideia. Eu sei que no seu Instagram, né, você tem um áudio ali, tem um post ali, onde você realmente fala sobre, né, fala todo a sua crônica. Então, eu queria saber mais um pouquinho, assim, como que você chegou a essa conclusão, assim, de falar, eu vou escrever isso. Eu sei que, imagino que na hora, né, de escrever você tenha várias opções, mas o que que você te fez escolher, né? Essa forma de escrever. Eu lembro que quando eu vi a chamada de para autoras, eu fiquei com esse tema na cabeça, porque imigração já é algo que eu escrevia no meu Instagram, né? Sobre a minha experiência, a minha perspectiva. Eu adoro que você falou isso, Adriana, que a imigração vai dar certo? Não sei, não tenho ideia. Então, acho que eu sempre tratei disso também, né? De como é a minha experiência, só a minha. E ela não tem, ela não é única e não significa, e ela não é uma receita de bolo. Então, pode ser que algo funcione ou não. E aí me veio essa ideia de escrever sobre, eu acho que pensando muito sobre a minha vinda, sobre o que eu trouxe comigo, né? Então, o meu texto chama Faça Suas Malas. E eu tô em muitos grupos de Facebook de mães brasileiras que moram aqui no Canadá e nos Estados Unidos, e eu vejo muitas, e eu via muitas mães mandando mensagem falando: olha, eu vou me mudar, vale a pena eu levar meu secador de cabelo? Olha, eu vou me mudar, eu preciso levar minha bota daqui? Sabe assim, as pessoas muito preocupadas com o que elas iam trazer. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, assim, de fazer uma brincadeira com isso, de faça suas malas, mas ao mesmo tempo deixar esse espaço nas suas malas para o que vai acontecer para quando você chegar. Então, acabo falando disso de traga o que você acha que é importante trazer, mas lembra que realmente o que é mais importante trazer não vai vir com você, que são as pessoas que você gostaria, elas não vão caber nessa mala. Deixa um espaço para tudo que você vai viver, para as novas experiências, para o novo, não se fechem, né? Então, é muito comum também até pela barreira linguística, você acabar se fechando na comunidade brasileira, porque é muito fácil você mudar de país e não precisar aprender o idioma dele. Eu acho que dá para você viver sim dentro da sua comunidade brasileira, com seus amigos, e acabar ficando estagnado, né, ali, ou não de uma forma necessariamente ruim, cada um escolhe como quer viver,
mas de só conhecer então os feriados brasileiros, ou só conhecer a cultura brasileira, ou só conhecer pessoas brasileiras. Então, no meu texto eu acabo falando disso, dê espaço para o novo, dê oportunidade para você conhecer a cultura da onde você faz parte agora, as pessoas que estão ao seu redor, o que elas comem. E morando no Canadá, a gente tem um pouquinho do mundo inteiro aqui. A gente tem muitos imigrantes de vários países. Só na escola do meu filho, que é uma escola pequena de 460 alunos, tem mais de 30 idiomas diferentes sendo falados pelos alunos, alunos que têm o inglês como segunda língua. Isso que eu estou falando de uma amostra muito pequena. Então, é uma escola que celebra feriados indianos, feriados chineses, feriados de várias outras culturas, por conta de ter tantos alunos, estrangeiros. E como é bom a gente ter, que bom que a gente tem a oportunidade de aprender sobre todas essas outras culturas. Então, é sobre isso que eu escrevi. É sobre a oportunidade que a gente tem, o privilégio que a gente tem, que é recomeçar, e ter, então, poder aprender tanta coisa nova. E Isabel, a gente você citou aí, né, sobre um outro projeto. Fala para a gente um pouquinho. Falo sim. Eu acho que desde que eu imigrei, e aí pegando um pouco do que você falou antes, Adriana, que não é para todo mundo, né, que é tudo muito individual e tal, eu acho que a imigração é esse grande portal, né, que a gente passa assim, e que é um convite para a gente se conhecer melhor, se entender melhor, para se reinventar, né, e eu acho que a mulher traz muito isso, essa vontade de se reinventar, de se reconstruir, e comigo isso foi muito, muito latente, né? Quando eu mudei, como eu disse, eu queria mudar de vida, eu queria mudar de profissão, eu queria mudar a maneira que minha família existia, um pouco como a Déia falou, né? Que no Brasil a gente tinha muita distração, terceirizava muito os cuidados da minha filha, então eu queria mudar todos os aspectos da minha vida. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, tá bom, mas e agora? Legal, quero mudar, mas por onde eu começo, né? Quem eu sou? E eu tive muita dificuldade, é, de me detach da Isabel Brasil, de quem eu era, do que eu desempenhava no Brasil, né? Eu me relacionava muito com o meu trabalho. Então, eu era produtora de televisão, então eu era Isabel, produtora de televisão da TV Globo. Esse era o meu sobrenome, assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu me vi muito despida de tudo isso, sabe? De todas as referências de quem eu era, do que eu fazia. E ainda mais porque eu queria mudar de profissão. Então, aqui eu era Isabel, ponto. E quem era essa nova pessoa, né? Como desconstruir tudo e me reconstruir a partir daí. Foi um período de muito solo fértil, assim, né? De muita investigação pessoal, mas nesse momento de investigação pessoal também é muito solitário, né? E é muito dolorido, passando por todas as emoções de início de vida imigrante e tal. Então, essa temática, imigração e sentimentos e sensações e emoções, para mim sempre esteve presente desde o dia um, assim. E eu criei um blog, eu sempre gostei muito de escrever, eu sou jornalista de formação, sempre gostei muito de escrever, e eu criei um blog chamado Nós Três, que era eu, meu marido e minha filha, né? E ali eu comecei a despejar, assim, todos os meus sentimentos, sabe? Tudo que eu estava vivendo e experimentando em relação à imigração. E aquele espaço, para mim, era um completo transbordo e era um lugar de eu me conectar com outras pessoas. Que era esse espaço que eu não me sentia sozinha, não me sentia solitária, eu me sentia vista, eu me sentia ouvida, né? Nessa troca com outros imigrantes. Então, eu sempre comecei a escrever muito sobre imigração através desse blog e depois migrei para o Instagram. E aí nasceu a vontade de escrever um livro sobre isso. E aí que nasceu esse livro aqui, que chama Despedida de Quem Fui, que é um livro sobre a minha experiência de imigração, né? Um livro de crônicas. E eu acho que minha vida mudou, assim, a partir desse entendimento de eu quero ser escritora, eu quero escrever sobre isso. A imigração é essa grande temática na minha vida, que é o que eu vivo, mas também o que eu quero oferecer para o mundo, o que eu quero trabalhar com isso. É, e aí escrevi esse livro, A Despedida de Quem Fui, e quando veio a ideia do De Outro Lugar, quando eu vi essa temática, eu falei, gente, o que que eu posso escrever mais sobre imigração, né? Já escrevi tudo que eu tinha para escrever, um livro inteirinho sobre isso, e agora? E eu fiquei procrastinando assim até o finalzinho ali da deadline, mas enquanto tiver vida tem assunto, né? Tem pauta, tem escrita.
E aí eu escrevi sobre esse grande mar, que eu chamo esse grande mar do recomeço, fazendo várias metáforas com o mar. Eu sou do Rio de Janeiro, sou uma apaixonada pelo mar, sinto muita falta. Eu acho que uma das coisas que eu mais sinto falta aqui é essa coisa, o mar, o sol, sabe? O calor. E aí eu escrevi meu livro baseado nisso, assim, que não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos nesse grande mar, mas cada uma navegando à sua maneira. Algumas estão nadando, algumas estão pegando fôlego, algumas de nós já estão num barco mais sólido, ajudando outras pessoas. Então, meu texto é sobre essa grande metáfora que estamos todos nesse enorme mar do recomeço. Perfeito. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de terminar, gostaria de saber o que vocês mais sentem saudade no Brasil. Nós temos um quadro no nosso Instagram que fala sobre saudade, onde a gente explica esse sentimento para os estrangeiros. E aí, brasileiros que moram fora e também estrangeiros que já foram ao Brasil, a gente sempre pergunta o que eles sentem saudade. Então, eu vou começar com a Luciana. O que você mais sente saudade no Brasil? Eu até brinquei que a gente gravou outro episódio. Eu falei que no final de março eu tô com saudade do sol, não aguento mais esse clima. E hoje não tá diferente. Essa blusa aqui é tudo mentira. Tá chovendo, tá frio, é só enganação, é pensamento positivo. Então, esse começo de primavera, eu tô com muita saudade do verão, não vejo a hora. O verão canadense, acredite ou não, ele é muito gostoso. É, e eu sinto sempre saudade das pessoas que ficaram por lá, né? Então, família, tá todo mundo lá, só a gente tá aqui. Os amigos de infância, as pessoas com quem eu cruzei o caminho ao longo da vida. E eu acho que essa é uma saudade que ela nunca vai ter fim, né? E das pessoas, com certeza. Isabel, conta pra gente um pouquinho do que você sente saudade no Brasil. Eu escutei vocês falando sobre saudade, né? E eu lembrei que eu escrevi um poema que ele fala assim: ele é como se fosse uma conversa entre imigrantes, né? O título é esse, Conversa entre Imigrantes. E aí um perguntando para o outro, assim, que línguas você fala? E aí outra pessoa responde: eu sou fluente em português, inglês e saudade. Então, saudade, eu acho que essa fluência que a gente tem, que a gente aprende a lidar com ela, né? Faz parte desse pacote migrar. Mas eu acho que eu sinto saudade, quase de tudo, assim. Eu sinto saudade das pessoas, muito das pessoas que me fizeram, sabe? De amigos de infância, de família, é, pessoas. Eu sinto muita saudade do mar e desse estilo de vida, que era o meu estilo de vida do Brasil, de pé na areia, sabe? Pé descalça. Amo andar descalça, aqui eu ando 6 meses do ano de meia, odeio. Meia, bota, odeio. Então eu sinto saudade do calor, do pé descalça, do sol. Sinto saudade da comida, de afetos, de muita coisa. É, eu sou fluente em saudade. Andréia, eu sei que agora você está no Brasil, mas também sabemos que você passa uma temporada no Canadá. E quando você está no Canadá, o que você sente saudade no Brasil? Olha, eu sinto saudade de uma coisa que eu acho que eu me dei conta, morando no Canadá, mais do que eu imaginava. Eu sinto saudade do mar. Eu sinto saudade de estar dentro da água, de estar remando, de estar no mar. E essa oportunidade que eu estou tendo agora de ficar nessa ponte aérea, eu fico tentando aproveitar muito as coisas do Brasil que eu sentia saudade. Então, hoje, por exemplo, de manhã bem cedinho eu fui remar. E essa sensação de estar no mar às 7 da manhã, remando, e já está friozinho para o Brasil, né? Assim onde estavam uns 20 graus, então é meio friozinho. Tem um monte de gente não entrou na água. Isso é uma coisa, eu tenho percebido o que eu sentia muita falta e agora eu estou aproveitando. Outra coisa que eu sentia muita falta e adoro é restaurante por quilo. Gente, que saudade disso. Ai, comida por quilo, saudade. Gente, faz um de cada, uma coisinha de cada, uma É... friturinha, uma folhinha de alface, uma outra coisa. e é essa a questão também da saudade. A gente vai se esbarrar em alguma coisa que vai ser igual para todo mundo. A comida e pessoas, assim, é algo que É todo mundo. unânime. A gente Mas amou. uma coisa que eu tenho achado muito curioso, que da última vez que eu estive no Canadá, da penúltima, na verdade, eu fui e a gente está num projeto muito longo, demorando muito mais para conseguir abrir a livraria física do que eu gostaria, né? Essa coisa que a Lu estava falando, assim, que ela se vê na coisa do morar no interior, porque assim, eu sempre morei em cidade
grande, eu sou de São Paulo, e aí mudei para Toronto, então, assim, eu nunca passei pelas dificuldades da cidade pequena, isso tem sido uma novidade, então parece outro país nesse sentido. Mas eu lembro que quando eu fui para o Canadá, eu fui e assim, falei assim, tá bom, eu vim, mas eu preciso terminar as coisas lá. E assim, e achando que eu não tava com saudade. E eu pus o pé no Canadá, eu contei isso para a Bel, assim, que eu pisei no Canadá, fiquei 2 dias muda, eu não conseguia falar, eu não conseguia elaborar o que tinha acontecido, porque era um nível de familiaridade com aquele lugar, era uma saudade que eu tava que eu nem sabia que eu tava. E é uma coisa muito maluca, porque eu fui no inverno, e o dia que me deu essa, assim, eu pisei, estava assim, -6 naquele dia, então assim, e no dia seguinte nevou, então você fala assim, bom, não é bem aquele clima, né, que a gente está acostumado, e eu estava com uma saudade imensa, assim, eu sinto uma saudade imensa do Canadá diariamente, então e eu tenho conversado muito sobre isso, assim, né, como é que a gente consegue viver os dois mundos, a gente que é imigrante, eu agora imigrante de novo no país de origem, né? Porque eu me sinto imigrante aqui. Meu atual marido se sente muito mais canadense do que brasileiro, apesar dele ser brasileiro. Para ele é um estranhamento estar aqui. Ele se sente muito mais torontiano do que brasileiro, assim, sem menor dúvida, milhões de coisas. E a gente tem conversado muito, eu tenho conversado com amigas que imigraram, com muita gente, assim, como é que a gente vive a saudade e essa vida dupla, né? Pelos ganhos que a gente tem e não só pelas faltas. Porque se a gente fica só olhando para as faltas, dá um certo desespero. Você fala assim, eu estou aqui, mas eu queria estar lá, né? E parece que você não está vivendo nada plenamente. Então, o que eu tenho tentado fazer é viver plenamente onde eu estou. E aí, quando eu vou para o Canadá, vivo plenamente no Canadá. Quando eu estou no Brasil, vivo plenamente o Brasil. E assim a coisa vai indo. Perfeito. Gente, eu vou deixar na descrição o link dos livros que as meninas mencionaram e também da livraria da Andrea para que vocês possam adquirir os livros. E para os nossos alunos é muito interessante a leitura desse, principalmente da imigração, porque você vai entender da nossa cultura, né? O porquê de uma saudade, né? E dos pontos que são mencionados nesses textos. Então, mais uma vez, agradeço a vocês pela disponibilidade, por gravar esse episódio com a gente. É um assunto que a gente teria muito mais do que se Muito. falar, né? Tivemos que fazer o mais curtinho possível, mas é um assunto que dá para explorar muito, são muitas vertentes. Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês, tá? E a contribuição desse episódio, que para a gente foi super animador quando a gente falou, vamos falar sobre isso, porque é sobre a nossa vida, né? Imigrante, é o que eu estou passando e o que eu vivo hoje. Muito bem, eu já fiquei muito curiosa, eu quero adquirir esse livro, porque também mais uma, né, que passa por isso, quero achar histórias semelhantes, igual eu tinha falado antes, às vezes amigo fala, quando me pergunta, né, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir, me ajuda, eu não posso ter essa responsabilidade de falar que vai ser tudo um mar de flores, só porque aconteceu comigo certas coisas, não quer dizer que vai acontecer com outra pessoa, então as pessoas falam, ela não quer passar informação porque ela... Não, não é porque eu estou amarrando a informação, não, é porque eu tenho essa responsabilidade, né? Vende seu carro, vende seu carro, vem para cá, vai dar tudo certo. Não posso falar isso, é muito individual. E esse livro eu acho que vai ser interessante porque vai trazer essas várias visões, né? Dessas mulheres para entender que a gente tem também um papel fora, né? Do nosso país, a gente também é vista de uma certa forma, o que que a gente sente, o que que a gente passa no escuro sozinha, né? Então, assim, onde a gente não tem rede de apoio, muitas vezes, né? Grande maioria das vezes a gente não tem rede de apoio. Eu até pensei no episódio, falei, gente, tem que ter um episódio sobre rede de apoio, a diferença que é, né? Dependendo da cultura, eu falo com meu marido certas coisas, eu podia deixar, eu tenho dois, podia deixar ela aqui com uma tia, que tal, para eu poder fazer minhas coisas e tal. Não, mas a gente dá conta, mas você não está entendendo. Teria essa pessoa assim, ó, no estralar de dedos, né? Às vezes até quando você não convida, tem. Então, assim, essa diferença, essa questão também bate na saudade. Então, eu acho que esse livro vai ajudar muitas de nós imigrantes, as mulheres imigrantes, para entender umas às outras, né? Então, está sendo, né, um episódio muito interessante para a gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e pelo espaço. Fiquei muito feliz de participar. Que bom.
Também queria agradecer, acho que foi muito bom, obrigada. Eu acho que esse é um assunto, é isso, inesgotável, a gente pode conversar sobre vários aspectos, e eu acho, Adriana, que a literatura ela tem isso, né? Ela é um convite para a gente dialogar sobre determinados assuntos. Então, eu acho que esse livro, ele é muito rico para quem quer imigrar, para quem pensa em imigrar, para quem já está aqui em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu acho que você se reconhecer em algumas páginas, ou você trazer achar respostas para perguntas que você nem sabia que tinha através da literatura, eu acho que isso é muito poderoso. Então, eu queria deixar também aqui o nosso convite para conhecer os livros que eles são incríveis. Obrigada pelo espaço, foi uma delícia. Queria agradecer também e falar que quando eu estava escrevendo a introdução do livro, agora o que a Bel falou me lembrou de uma coisa que eu li todos os textos muitas vezes para escrever a introdução do livro. E uma coisa que ficou muito clara para mim durante a leitura e durante a escrita da introdução é que a imigração, na verdade, ela é só uma parte aguda de coisas que a gente vive na vida como um todo, né? É que a gente vive de jeitos agudos na imigração. Mas mesmo quem não imigrou, todos esses percalços, todas essas os desafios e também as oportunidades novas, coisas novas que a gente se propõe ou que vão acontecendo na vida, o que acontece na imigração, ela pode acontecer na nossa vida também, ela também acontece na nossa vida. Tinham várias coisas ali, conforme eu ia lendo os textos, que eu falava assim, se a gente mudar a imigração por vida, a palavra, que eu fazia esse exercício, também funcionava, só que é só mais agudo na imigração, né? Fica tudo muito mais latente. Então, convido todo mundo a ler o livro, porque foi uma experiência muito bacana fazer esse livro, foi uma experiência muito bonita ler tantas experiências tão diferentes e me reconhecer em várias delas. E eu convido de verdade todo mundo para ler, porque assim, a hora que a gente lê sobre outras experiências, a hora que a gente tem acesso a essas reflexões, a gente percebe que tem reflexões que são nossas ali e a gente nunca tinha se dado conta. E isso é muito bacana, né? A gente se vê nessa... A gente se reconhecer através de um texto. A gente não conseguiria escrever aquilo, a gente não falaria daquele jeito, a gente não consegue elaborar. E às vezes, através da leitura, a gente elabora, né? E aí queria só falar mais uma coisa, que eu falei isso para a Bel pessoalmente no final do ano passado, no lançamento do livro dela de poemas na Flip, e eu falei para ela fez um livro de poemas, eu falei assim, Bel, eu achei que eu não gostava de livro de poema, e na verdade o que acontece é que toda vez que eu começo a ler um livro de poema, eu não consegui ainda terminar o da Bel, porque eu abro, eu leio algumas poesias, eu choro copiosamente, assim, me atravessa num nível, e assim, eu pego o livro da Bel e falo assim, tá bem, hoje eu tô bem, eu abro, eu leio umas 10 poesias, aí eu me acabo de chorar, e eu falo, tá, agora eu preciso guardar, então assim, queria dizer também o quão a literatura, e nas suas várias facetas, tem essa coisa maravilhosa de atravessar a gente, né? E a poesia tem muito isso também. E o livro da Lu tem, assim, o livro do Brasil tem uma coisa tão legal de você, né, assim, a criança ir se vendo e se entender, você ir mostrando para a criança, e o Guaraná e tal. Então tem umas coisas assim tão incríveis. A literatura ela traz coisas que a gente não conseguiria falar, a gente não conseguiria passar, e a gente traz através dos livros. Então eu faço um convite. A Livraria Canoa ela atende tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, então os pedidos são possíveis nos 2 países. E os livros da Lu estão lá, os livros da Bel estão lá. O nosso livro de outro lugar está lá também. Eu convido todo mundo a ler em português, porque dá um quentinho no coração ler em português. Ai, que delícia! Muito obrigada mais uma vez por essa conversa. E é isso, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!